Ah, então quer dizer que você não pode fazer isso, que é o desrespeito ao jogador do Vasco. Você ser ruim. Deixaram sua boa impressão. E ele toca com o Wesley. Eles vão tricotando. Ener esquentou. O Flamengo começou a pisar em cima da bola. Todo mundo sabe dar um passe virando a cara. Todo mundo faz uma graça, uma letra. Isso não é de respeitar. É futebol. Rapaziada, hoje a gente vai falar daquela confusão entre Flamengo e Vasco que começou com um drible do Wesley. Ele deu uma gastada no Coutinho, fez uma tabelinha com o Matheus Gonçalves e aí virou treta. Mas será que foi falta de respeito ou só futebol? Vamos analisar tudo isso, ver o que a mídia falou. Fica comigo até o final para entender essa polêmica toda. Não, sim, não, mas o jogo foi limpo, absolutamente limpo. No minuto 95 aconteceu essa jogada que o próprio Wesley pediu desculpa. Ele sabe que ele tá errado. Eu adoro jovens, moleques que gostam que sejam abusados, que sejam ousados, que vão pra cima, mas que não desrespeitem. E isso é normal, eu também fiz muito isso. Já tive na pele dele, já fiz muito isso e depois a gente aprende. Pode ver que não é o Danilo, não é o Léo Ortiz, não são esses jogadores que vão fazer, normalmente são jovens. E eles vão passar por isso e dar confusão porque são clássicos. É basicamente isso. Hoje foi um jogo totalmente limpo, respeitoso das duas equipes. Eu contra o Botafogo não posso dizer a mesma coisa, mas hoje não tenho nada para falar, senão respeito máximo para os jogadores do Vasco. Vencemos na bola e o jogo foi todo na bola. Quem não sabe jogar futebol não deveria entrar no Maracanã. Então vocês não podiam jogar com o Rivelino, que é elástico. Não podia jogar com o Adílio, que é caneta. Vocês não podiam jogar com o Andrade. Vocês não podiam jogar com o Roberto Dinamite. Vocês não podiam jogar com o Carlos Alberto Pintinho. Vocês não podiam jogar com o Uri Geller, ponta esquerda. Vocês não podiam jogar com o Lico. Vocês não poderiam jogar com o Giovani. Vocês não podiam jogar contra o Romário. Vocês não podiam jogar. Você é uma vergonha o Vasco querer arranjar uma briga com esse menino Wesley, que por sinal tem que ser convocado para a Copa do Mundo, que hoje é um dos melhores laterais direitos do Brasil, é o Wesley. Parabéns, Wesley, por você ter jogado futebol. Ô Coutinho, você mesmo na Zona 14, você não foi pra Zona 14 com o Tito, você não vai em zona e você também não joga. E aí você quer ficar bravinho porque aí o Wesley jogou futebol, Rosinei. É brincadeira, craque, é brincadeira. Ele não fez nada demais ali, né? Fez uma graça, que é normal do futebol. O Mário Sérgio, que tá no céu, não jogava futebol. O Mário Sérgio, o Sócrates, que tava de calcanhar, também não podia jogar futebol. E hoje, vocês... O que ele fez demais ali, Rosinei? Não fez nada demais, craque. Ele fez ali umas graças ali, tocou a bola virando a cara e não foi nada demais assim pra gerar uma confusão como essa. Futebol, o Ronaldinho, você que jogou com o Ronaldinho Gaúcho, ele fazia pouco isso, né? Fazia pouco. Quase todos os lances ele fazia isso, então não via problema nenhum, ninguém arrumava confusão. O Wesley também não fez nada demais ali. Deu tapa, olhou. Virou... Qual o problema? Qual o problema? Então quer dizer que você não pode fazer isso, que é o desrespeito ao jogador do Vasco. Você ser ruim. Desrespeito ao Vasco, que tá 10 anos aí nessa desgraça, que é uma torcida incrível e que tem um nome maravilhoso. Aí você tem passar uma vergonha dessa, Queçada. Teve confusão no final. Pela primeira vez eu vou discordar do Felipe Luiz, hein? Que quem tá acompanhando o programa sabe como eu admiro o trabalho do Felipe Luiz. Agora, pra mim, não tinha que criticar o Wesley pelo que aconteceu no final do jogo. Não tinha que dizer que ele errou, porque pra mim o Wesley não errou. Chega dessa palhaçada. Quis desrespeitar o adversário, que seja. Se quiser desrespeitar o adversário, zoar o adversário, mas sendo com arte, com futebol bonito, pra mim, ok. E eu vou levar esse debate aqui pra mesa com o Mauro César Pereira, Flávio Prado, Bruno Prado, porque eu cansei dessa palhaçada de jogador que faz coisa bonita com a bola, ser criticado, ser crucificado, enquanto um bando de jogador que tava matando a bola pelo Vasco queria criar confusão com o Wesley, desrespeitou. Quem desrespeita a camisa do Vasco é esse time que hoje veste a camisa do Vasco, que é um time ruim, é um time que não consegue fazer frente com o Flamengo. É a minha opinião. Eu acho que o torcedor do Vasco, ele tem que cobrar sim, porque é constrangedor. Você vê o seu time contra o seu arquirrival não ser nem mais considerado clássico muitas vezes. Então faz o seguinte, Wesley, entra de tesoura, dá voadora nos outros, quebra a perna dos outros, que aí ninguém vai te criticar. Que palhaçada, gente. Agora o garoto não pode se divertir jogando bola. Ele quis zoar o adversário, azar. Se ele tá ganhando
Se ele não tá fazendo falta, se ele não tá xingando ninguém, se ele tá jogando futebol, ele pode provocar quem ele quiser. Ou não? O Garrincha ficou marcado pelo quê? Pela arte, pela provocação. Que se dane esse bando de idiota, na minha opinião, que quer criticar um dos melhores jogadores do futebol brasileiro hoje. Essa é a verdade. O Wesley hoje é um dos melhores jogadores do futebol brasileiro, em atividade no futebol brasileiro. Porque o cara deu um passe de letra. Ah, ele é marrento. Ah, ele é... Cara, pelo amor de Deus, eu vou ter que falar sobre esse assunto, porque eu acho uma palhaçada, e pela primeira vez eu discordo do Felipe Luiz. Tanto de decisão dele, que eu sou o maior fã do Felipe Luiz aqui. Fui, assim, um dos primeiros a defender ele como técnico do Flamengo. Primeira vez você não Como você é idiota. Agora você fica voltando. Fui um dos primeiros a defender que ele virasse o treinador do Flamengo, porque eu detestava o trabalho do Tite. Agora, pra mim, nada a ver ele falar que o Wesley errou. Pra mim, o Wesley não errou, não. Como não teria errado o Felipe Coutinho se o Vasco tivesse ganhando e dado passe de letra, gente? Provocação faz parte do futebol. Passe de letra faz parte do futebol. Futebol bonito faz parte do futebol. Agora, quando alguém faz uma falta criminosa, eu não vejo tanto ataque quanto a gente viu ao Wesley. Então, eu discordo. Primeiro, assim, eu penso que o jogador pode fazer o que ele quiser em campo. Mas quando o jogo tá ganho, aí é fácil, né? Eu falava isso do Neymar, por exemplo, quando o Neymar jogava do Barcelona, eu lembro sempre de um jogo contra o Atlético Bilbao, que ele tomou esporro até do Puyol, se não me falha a memória, porque tava 4-1, acho que Copa do Rei. Aí ele começou a fazer graça ali na linha de fundo, e os caras do Atlético ficaram na bronca, e o pessoal do Barcelona também. Porque tá 4-1, pô, é mole você ficar tirando onda. O Garrincha ia pra cima dos caras quando tava 0-0, não tá perdendo, e ia pra dentro, passava pelos caras. Então eu acho assim, quando você faz uma jogada pra fazer uma graça, e é uma graça, né? Você poderia dar o passo de outra forma. Você faz isso pra... Quando já tá 2-0, acabando o jogo, e os caras perdendo de novo o Flamengo, é claro que você tá, de certa forma, dando uma alfinetada. Eu acho assim, faz quando tá 0-0, faz quando tá perdendo, aí você faz. Quando tá ganhando assim é mole, porra, porque o adversário já tá nervoso, todo mundo de cabeça quente, perdendo mais um jogo, uma atuação muito ruim, né? Aí tem essa reação. Se fosse agora todo mundo calmo, talvez até o próprio jogador do Vasco, cara, não faria isso. Mas na hora ali o cara ficou nervoso, tudo, acho que... Enfim, e eu entendo o Felipe Luiz, que ele não pode publicamente estimular isso, senão amanhã o moleque vai fazer de novo. E aí vai ter mais confusão, ele vai querer conter, ele não quer que o cara seja expulso. Então eu entendo, talvez até ele não ache nada demais, mas ele pensa, cara, se eu publicamente apoiar o Wesley nisso aqui, eu estou tentando entender a cabeça dele. Amanhã outros garotos da base que eu vou aproveitar, e ele conhece os meninos, que ele trabalhou com eles, também vão achar que podem fazer isso sempre que o Flamengo estiver vencendo um jogo. Então o último lance eram 50 minutos, já iam terminar os acréscimos. 2-0. Tinha acabado de fazer o segundo gol, o Flamengo tinha acabado de matar o jogo. As chances do Vasco desapareceram naquele momento. Aí o cara perde a cabeça, fica nervoso, o jogador... Enfim, e eu entendo o técnico não alimentar isso. Porque alimentar isso, amanhã, isso vai se repetir mais vezes com o Wesley e com outros. E ele não quer que o jogador dele seja expulso. Que mais um pouco ali, alguém dá um catilho de papo no Wesley, revida e pega um gancho, como aconteceu agora com a história do Barbosa e o Cleiton. Então eu entendo a postura do Felipe Luiz no sentido de que ele não vai querer alimentar situações que gerem conflito e que pode gerar uma expulsão do jogador dele. Na minha opinião, o Wesley não fez nada demais. Ele tá voando no Flamengo e esses dribles, essa ousadia, são parte do que fazemos para desestabilizar o adversário. Mas vamos combinar, tem que ter um limite. Mas não foi o caso aqui. O que me incomoda mesmo é ver os jogadores do Vasco mais preocupados com a provocação do Wesley do que com a própria atuação, que, convenhamos, foi um desastre. O futebol é arte, é competição, e se você não consegue lidar com a arte do adversário, talvez o problema não seja o drible, mas a sua performance no campo. E vamos falar, o Vasco tá horroroso. Desrespeito mesmo é esse time ser tão ruim, que dá vergonha alheia. Se querem falar de respeito, comecem por respeitar a própria camisa, porque o que vi foi um time que mais parecia um time de várzea. Concordo com o Pilhado e com o Neto. Desrespeito é o Vasco ser essa piada. Então, antes de criticar um drible, olhem para vocês mesmos. E vocês, o que acham? Foi falta de respeito ou só futebol? Ou será que o verdadeiro desrespeito é o Vasco ser essa vergonha? Deixem seus comentários, deem aquele like e se inscrevam no canal para mais polêmicas como essa. Até a próxima, rapaziada!